Ladies! Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade. Olha que legal. Hoje, uma convidada especialíssima, né? Eu sempre trago pessoas especialistas em suas áreas para te educar, te inspirar e para compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir, né? Meu nome é Fernando Novaes da Silva, no Instagram, @FernandoTheProfessor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, no YouTube, Fernando The Professor também. Sou host desse episódio e, como eu disse, é muito importante esse episódio, porque eu tenho uma convidada de luz, consegui um horáriozinho na agenda dela, finalmente, porque é uma agenda muito disputada. Ladies and gentlemen, eu estou aqui para anunciar a minha convidada, que ela é totalmente espontânea, ela é networker de natureza, falante como eu, tem esse sorrisão a priori tímido, mas é gigante e contagiante, porque eu já vi ela palestrando também. Ela é conhecedora de mundos, ela é do mundo, ela é de causas globais, causas sociais. Vamos falar bastante sobre a competência que eu gosto de falar, que chama humanidade aumentada, aqui com a minha queridíssima Franciane Demétrio. Olá! Ah, Prazer! que legal, né? Muito legal. Então, pô, seja bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceito o convite. E, como vocês sabem, esse é o podcast sobre inovação, carreira, design, sustentabilidade. E eu quero começar com a pergunta que não quer calar. Quem é a Fran? Sem falar o que você faz. Quem que é você, Fran? Se apresenta aí, faz seu pitch. Tá certo. Primeiro, obrigada por esse convite maravilhoso, né? Tô super amando esse bate-papo. Sempre um prazer falar contigo. Eu sou a Fran, quem é a Fran, né? A Fran é uma mulher que vive instigada pelo novo, que busca sempre fazer o melhor. Eu sou super aventureira, curiosa, arrisco e eu tenho um gatinho que vive comigo maravilhoso. Eu amo a minha família, eu tenho 2 sobrinhos incríveis. Então, eu de fato estou sempre com esse sorriso um pouco tímido, mas porque dentro de mim existe uma mulher muito ansiosa, muito nervosa para acontecer as coisas. Mas ao mesmo tempo a gente está sempre trabalhando a gestão emocional, está sempre prestando atenção no outro. Então, eu tomo cuidado com esse olhar mais acolhedor, né? Eu acho que faz todo sentido. Tá, que legal, que legal. E Fran, fala um pouquinho de você agora, então, da carreira, né? Já falou da Fran mulher, né? Para a gente se conhecer mais. Quem que é a Fran agora, né? A profissional Fran, né? Então, De onde que ela é, veio? assim, ó, o que que acontece? Eu tenho um perfil bem generalista, né? Como a gente já se conheceu em alguns encontros, né, Fê? Eu sou da área comercial, então eu trabalho com negócios há mais de 20 anos, né? Trabalhei no Grupo Boticário, com as franquias aqui em Santa Catarina, né? E liderando muitas mulheres, né? Então, hoje eu estou atuando com consultoria de RH, né? E a LHH me abriu um leque de opções, né? Então, a LHH é uma consultoria global, ela está em mais de 60 países, e a gente monta os projetos com as empresas de acordo com a necessidade. Então, eu estou sempre vendo, conversando com os RHs, entendendo, poxa, como que é a sua vida hoje, né? O que que você precisa? Qual é a dificuldade que você está tendo? E aí a gente tem enormes, né, desafios aí, principalmente pós-pandemia, em relação ao trabalho híbrido, em relação às necessidades das pessoas que mudaram, né? Então, hoje o meu trabalho é muito nesse sentido de entender o que o RH está fazendo e poder apoiá-los nas estruturas deles, tanto nos subsistemas, quanto na parte de recrutamento, enfim, toda essa parte de desenvolvimento também. Né? E aí a Fran, né? O que que a gente vai puxando mais para o nosso lado aqui? Eu gosto muito dessa área de diversidade e sustentabilidade, como você mesmo falou, né? Então, dentro dessa área do RH, a gente tem o ESG, que daí é o S, a questão social,
E eu tenho desenvolvido alguns programas para que a gente possa humanizar isso dentro das organizações, né? Como a gente pode ter um recrutamento mais equitativo, mais inclusivo, como a gente pode desenvolver as nossas equipes entendendo as diferenças, né? Então tem muita coisa rolando, sabe, Fê? Olha, o que eu posso te dizer é que eu tô fazendo uma certificação do Corp, do Sistema B, né, do B Corp, que é um movimento global e que assegura e alavanca algumas empresas para manterem essas práticas sustentáveis, né? E aí, quando a gente fala sustentável, a gente fica assim, mas o que é sustentável, né? Sustentável é que seja bom para todo mundo, que aquilo se mantenha, né? Que não seja alguma coisa escassa. Eu vou contratar e vou descartar? Não, eu vou contratar, eu vou treinar, eu vou cuidar, eu vou acolher. Então, são várias práticas que eu vou estar inserindo aí dentro, brevemente aí apoiando algumas empresas nesse sentido. Que legal, que legal. E quando fala sustentabilidade, né, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar disso, que eu estava na faculdade. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, porque a empresa que eu trabalhava era referência nisso, mas, tecnicamente, ouvindo alguém falar, explicando, assim, foi na faculdade, né, e era a disciplina de RSO, que era responsabilidade social. E aí ele fala do tripé da sustentabilidade, né, social, econômica, né, e ambiental. Porque as pessoas acham, não, economizar dinheiro também é sustentabilidade, tá? Também tem o Faz-me Rir também tem a ver com sustentabilidade. Fiquem tranquilos, não é abraçar a árvore, não. Mas a gente sempre. Eu sou administrador, você é formado. Qual que é a sua formação mesmo? Eu sou formada em TI. Ah, é verdade, era mesmo, de TI. Olha só, profissional de tecnologia que veio para pessoas aqui, para Exatamente, sustentabilidade aqui. foi Olha só onde é que ela veio parar. uma jornada, né? Não, carreira em W, né? Que ela dá essa Uhum. onda, né? Faz essa onda. A gente vai falar um pouquinho disso também, porque às vezes a gente acha que vai acabar na primeira, né? E isso já não caiu por terra já há alguns anos, né? Não existe mais isso, né? Você forma ADM, você é administrador de empresa, é isso. Haja vista eu mesmo aqui, tô na educação. Você é formado, você tem mais de uma faculdade, né, Fê? Não necessariamente. É que eu acabei o mestrado, né? Eu tenho as Ah, pós, sim. né? Eu tenho as pós. Eu estou querendo engrenar, mas eu estou em dúvida ainda entre design gráfico e pedagogia. As duas, para mim, seriam complementações de situações que eu já sei. E até já sei e tenho intervenções profissionais nessas áreas. Entretanto, não tenho diploma, não tenho habilitação técnica para atuar. Uhum. Atuo porque eu sou entrão, curioso, fução, intrometido. Eu tô de intrometido mesmo. Mas o meu ponto era, voltando a falar da sustentabilidade, né? Enquanto RH, que é onde você está aí, né? Esse cuidar do humano de um jeito humano e não como recursos, né? Acho que é esse que é talvez a quebra do paradigma, né? Porque a gente sempre, recursos humanos, não, porque as pessoas, né? Departamento de pessoas, né? Gestão de pessoas, gente, talentos, fontes humanas, né? Tem inúmeros termos, né? Mas Uhum. eu lembro o meu antigo líder de RH, ele tecnicamente ele é advogado, então ele falava, Fernando, tecnicamente é tudo empregado. É isso que você tem que pensar, que é um contrato trabalhista e tem o empregador e o empregado. É isso assim que funciona. Na fala não precisa. Na fala você fala do jeito bonitinho, que você fala bem bonitinho. Mas na íntegra são todos empregados. Simples assim. Porque senão a gente fica querendo inventar coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Uhum. E eu acho que o ESG, a sustentabilidade veio com força para tirar essa subjetividade, colocar no papel processos mais humanos, sim, né? Colocar essa abordagem com cálculos numéricos voltado para benefícios humanos, literalmente, né? Essa veia de diversidade, de inclusão, realmente contar de verdade quantos negros, quantas pessoas negras tem na sua área, quantas mulheres tem na área de liderança, isso é uma preocupação, sim, mostrar que uma empresa sustentável tem essa preocupação em fazer esse equilíbrio dentro da empresa.
Por mais que É. tecnicamente seja difícil, como foi falado naquela palestra última que a gente conversou, não tem Uhum. tanto profissional disponível assim, então, por questões de escassez, a gente acaba, indo para onde tem um pool maior, né, uma piscina maior de profissionais. É, Mas, é um não quer caminho dizer que mais você não fácil, né. que é o caminho mais fácil. Poxa, agora você me quebrou, que realmente é. Não, mas realmente é mais fácil, né, porque daí eu tenho uma, Justificativa, né, ele já vem com a eu tenho justificativa, uma né. justificativa, e normalmente é uma questão que vem, né? Desculpa te interromper, Fê, mas Imagina. quando a gente fala, por exemplo, usando o exemplo da mulher, a gente tem hoje 6%, né, a presença da mulher em cargos de alta liderança, né? E aí eu estou falando de CEO, né, cargos de Estado, né, de governo. Então, 6% é muito pouco, né? E aí não é só sobre, eu estou ajudando, né? Ou estou fazendo bem. O olhar diferente, ele traz inovação. Você trabalha com inovação, você sabe disso, né? Então, Sim. como que eu vou construir enfim, um carro, né? A gente já teve cases assim, um carro que a mulher que usa está projetando ali. Então, se a mulher estiver envolvida dentro desse projeto, ela vai saber que vai precisar de um puxador, porque ela é menor, as mulheres em média são menores, ou que ela vai precisar da criança, né? É, Ali o no próprio banco de espelho, trás. não tinha o espelho do lado Não do tinha. motorista, só do passageiro, porque o passageiro é a mulher. Então, aquele Exato. espelhinho do para-brisa, a galera aí, quem não sabe, aquilo ali surgiu por quê? Porque alguém realize, né, alguém percebeu que a mulher também dirige, então tem que ter um espelhinho ali para ela também, Exato. E olha para o só motorista ali no caso. o quão engraçado fica, porque o homem não se olha no espelho, né? O homem também É, se olha no pois espelho, pois né? é, Então, eu uso muito inclusive. exato, são esses olhares que a gente entende o porquê da importância de a gente ter mulheres, de a gente ter outras diversidades. E aí a diversidade é uma palavra que a gente ainda está muito discutida. A gente tem falado um pouco de pluralidade, né? De É, ou multidisciplinariedade, porque, como você falou, né? Eu já viajei muito, então não é só a questão de ser mulher, mas ou às vezes, você é alemão, ou você é venezuelano, você está agora no Brasil, como você pode contribuir? Qual é o teu olhar, né? Então, essa é a ideia de quando a gente fala de trazer o ESG para o negócio para que mantenha sustentável. Afinal, estamos em transformação. Então, se a gente não abraça todo mundo, principalmente pós-pandemia, né, Fernando? Onde a gente precisou olhar para o lado, né? A gente se obrigou a olhar para o vizinho que precisava de comida que não, né? Não podia, porque estava confinado. Então, a gente está trazendo isso para as organizações hoje. E as organizações, eu tenho percebido que estão mais, de fato, envolvidas com isso, porque perceberam a necessidade. Não só assim, eu estou fazendo o meu projeto social. Não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu estou defasado, eu não avanço. Esse é o eles, nosso olhar, né? eles acabaram vendo na prática que não é uma modinha, né? Porque Exato. essa coisa da equidade de gênero já não é nova. Aí assim como lá na responsabilidade social já se falava sobre equidade de gênero, que é só das 17 ODS, vamos colocar assim, né? Sim. É só um dos bracinhos ali, né? Por exemplo, eu gosto muito da onde eu trabalho, né? Afinal de contas estou lá, mas é porque a gente faz uma tentativa, porque a gente ainda está bem embrionário, de ser sustentável de verdade, de ser humano de verdade, né, dentro das nossas possibilidades e conhecimentos ali. E a gente sempre teve a característica da diversidade, sempre teve muita mulher na faculdade e sempre teve muito homossexual também, assim, colocando com mais abrangência, eu sei, sem as devidas letrinhas ali, que eu Sem não consigo, segmentar, né? sem Uhum. segmentar. Mas a gente sempre teve, sempre teve. Tanto mulher, tem uma brincadeira, né, que a gente brinca, né, que tem um pouco, eu sempre falo que eu sou a cota de negro lá da instituição, mas tem outros negros também, é uma brincadeira que eu já, já não funciona mais, digamos assim. E a gente conseguiu colocar a equidade até nos nossos valores. Então, a equidade e a sustentabilidade, ela está na parede já. É talvez o primeiro passo, que todo mundo
fala, já está na parede. Uhum. Aí a gente conseguiu fazer com que esses valores se disseminassem em condutas. Então, a gente tenta, na tomada de decisão, a gente que eu falo, os líderes da instituição, Sim. ser sustentável e também ser, né, trazer todo mundo, todas as perspectivas, né, fazer uma gestão bem participativa, bem sistêmica, para que todo mundo consiga trazer uma perspectiva diferente e para que todos se sintam ouvidos também. É o jeito que a gente tenta praticar a equidade lá. Então, Legal. pra mim, só o fato de ter nos valores sustentabilidade e equidade, já para mim já é um orgulho gigante, porque quando eu entro em outras empresas, normalmente lá nos valores tá meta, resultado, produtividade, eficiência operacional, tudo voltado para o fim financeiro. E uma vez eu fui dar aula numa faculdade em Campo Mourão, são faculdades integradas, lá no interior do Paraná. E eles falaram, e eu estava dando aula, um dos exemplos que eu dei foi sobre o nosso acróstico, tal, que se chama Saixia, tal, falando dos nossos valores. Eu falei que é como estratégia, né? Eu estava explicando de forma estratégica para a implementação de algum tipo de conceito, Sim. usar acróstico, tal. E eles falaram, nossa, esses são os valores da sua instituição? Eu falei, são. Pô, você sabe de cor assim? Eu falei, ué, eu vivo eles, lógico que eu sei de cor. E eles falaram, nossa, eu não tenho a mínima ideia quais são os valores da nossa. Aí eles baixaram no site e falaram, nossa, não tem nada humano igual vocês, é tudo humano, não tem dinheiro. Não. Lá é tudo ser a melhor, ser a maior, a mais produtiva, a mais eficiente operacionalmente, a com mais alunos. É só essas falas assim, é, De hiperbólicas, crescimento, né. de crescimento voltado para quantidade e não para qualidade, ser mais humano, atender com mais qualidade, ser reconhecida como inspiradora, que é no caso da nossa, assim. Então, Sim, quando eu sim. comparo, assim, dá muito orgulho mesmo, de verdade, assim. E é muito É, bom a gente trabalhar numa empresa onde a gente tem orgulho, né, Fê, assim, onde a gente fala assim: "Poxa, é. faz sentido o que eu estou fazendo", porque aí eu tenho motivação para todos os dias. Pô, por que que eu vou levantar todos os dias? Cara, eu estou fazendo bem para, né, para as pessoas que estão envolvidas no que eu estou fazendo, né. Então, não é exatamente, aquele pacotinho que você está vendendo, mas o que você faz todos os dias, né. Então, você faz parte de uma mudança, de uma transformação. Quando tem esses valores que são vivenciados, e você está me falando que está vivenciando, e aí são através das práticas, né, são dessas práticas que a gente coloca no dia a dia, faz tanto sentido para todo mundo que assim, é impossível a organização não crescer com isso. Porque a gente fala hoje sobre essa questão do pertencimento, do propósito. Então, se todo Sim. mundo tem esses propósitos de valores, do cuidado, né, como não crescer? Então, o crescimento, óbvio, é uma empresa, né? Ela precisa ter resultado, mas existe o como, né? Então, esse como aí é que a gente tenta afinar. Então, é muito gostoso, mas enfim, você estava falando de Campo Mourão. Não, e eu trouxe esse exemplo de Campo Mourão, porque Uhum, eles falaram que lá os valores não são tão humanos quanto os nossos aqui da faculdade de sim, SUSPEG, que eu trabalho. Mas é só um exemplo que é uma mas é um forma de excelente, é. colocar na empresa, né, através dos códigos de conduta, dos valores, né, e não deixar só na parede. Por isso que eu digo, a parede é o começo, porque É, já é uma forma de você começar a falar sobre isso. Porque a gente fala: "Ah, não adianta nada ter a missão, visão na parede", e adianta sim, porque tem que começar de um lugar. Então é. começa na parede, começa E pendurando em todas as paredes a sua missão, os valores, beleza. Depois começa no discurso e depois começa nas ações. Porque é. cultura já existe, uma cultura dentro da sua empresa já existe, uma cultura, ela já existe uma cultura aí. Agora, se os Uhum. líderes começaram a fazer práticas reais, visíveis, né, intencionais, né, voltadas para a sustentabilidade, para a equidade, a gente consegue tirar da parede, começar a tangibilizar com as nossas ações, entende? Exato. É, é. Mas, Fran, você como profissional de TI, me diz com um pouquinho mais de riqueza de detalhes aí, como é que você foi parar no RH?
Eu nem sei se eu posso falar que eu sou profissional de TI, né, Fernando? Porque já faz... A tecnologia, ela se atualiza tanto, né? Sim, a lei de Moore, Mas... 6 meses. Exatamente. Mas, de fato, há 20 anos atrás, eu fiz uma faculdade de sistemas de informação e eu aprendi o algoritmo, que ainda é o código, né, a base aí da programação. E aí, naquele Você é momento... dev, então, Fran? Você é dev? Então, Olha em só. algum momento eu já fui dev, né? E eu gosto muito, assim, do novo, né? Então, naquela época, para mim, computador, foi mexer com computador, tinha 15 anos, né? E aí eu olhava aquilo e falei, gente, eu preciso entender sobre isso. E aí veio a curiosidade e fiz os 4 anos. Não, vou terminar isso aqui. Mas durante a universidade já tinha esse olhar mais questionador, essa vontade de entender o porquê e tudo mais. E aí a parte de exatas é muito sim ou não, né? Não tem Sim, os comos e os porquês ali. é isso aí, E pronto. exato. Então, eu recebi uma proposta na época para trabalhar com telecom, né? Então tinha a parte de rede envolvida, atendia o governo, fazia toda essa consultoria de projetos da área de telecom. O que foi muito bom eu ter essa base tecnológica, mas Uhum. eu gostava mesmo era da conversa, né, Fernando? Assim, como que a gente vai fazer, como que a gente vai negociar e o resultado disso vai chegar aonde, né? Então, assim, ver a solução ali acontecendo era muito mais empolgante para mim, né? E aí, na época, eu muito nova também tinha uma equipe de 30 pessoas para fazer a gestão na área comercial. E aí eu me apaixonei. Então, assim, a parte de consultoria e de negócio acabou ficando mais forte para mim. E hoje, como a gente chegou aqui, né? O que que aconteceu? No meio disso tudo, eu fiquei um tempo assim, Fran, você precisa falar inglês, você precisa conhecer mais, explorar outras habilidades, né? Ontem ainda eu Não. ouvi algo sobre isso. Quem se considera curioso, fala inglês. Ou outra língua. Não pode, acho que é algo. Ah, eu sou curioso. Você é curioso, mas você é curioso. Não que no Brasil tem uma vastidão de. Ou no Brasil não, vamos colocar assim, na língua portuguesa já tem uma vastidão de conhecimento escrito e em vídeo, etc. Mas se você fala inglês, como tudo começa fora do Brasil, você se adianta um pouco, né? Então, um bom curioso sabe falar inglês, porque ele não fica esperando chegar, ele quer buscar. Então, ele vai achar a fonte vai ser em inglês, então ele vai acabar sabendo. Mesmo que seja aquele que não sabe falar, mas taca no Google Traduz, ele dá seu jeito, então ele E sabe mais isso, ou menos, né? Então, não tem como, né? pelo menos a leitura ali, né? Porque, por exemplo, muitas pesquisas vêm em inglês, enfim, né, em outros países. Mas a vontade, assim, de aprender inglês já vinha há 10 anos e não fluía. Eu sabia um pouco ali da leitura e tudo mais, e eu também estava naquela fase de preciso explodir um pouco, assim, ter novos insights, né? Sim. E aí eu fui morar fora, então eu fiz um intercâmbio na Austrália, morei em Melbourne, que foi assim incrível, né? Foi uma experiência extraordinária. Eu acho que todo mundo pode se colocar nessa situação assim, até de vulnerabilidade, porque você não sendo do país, você não Sim. conhece muito as leis, né? Você tem dificuldade de se comunicar. Tudo, Então, tudo. tudo, né? Então, hoje a gente fala do lifelong learning, né? Então, eu vejo como essa experiência fora do país me trouxe muito assim a questão da resiliência, do olhar para o diferente. Por que que você come com as mãos e eu como com o garfo ou Sim. com agora eu esqueci, o japonês come com os palitinhos ali, Com tem um nome, hashi, é. com hashi. Então, tentar entender, né? Poxa, será que só a minha cultura é a certa? Né? É. Então, o certo e Isso. errado, ou o certo e diferente, ficou um pouco assim, começou a me alimentar, sabe, Fê? Assim, me alimentar dessa novidade que eu tanto buscava. Ah, você começa a falar, já começa a me dar coisa, assim, que já dá os insights, né? Quem já foi fica lembrando, mal de saudade. Mas você colocou uma série de competências aí e eu falo até nas minhas aulas, meus alunos, falo, pessoal,
se você tiver a oportunidade, cara, vaze. Vai ficar um ano passando perrengue fora, nem que seja na Tailândia comendo escorpião. Mas vai, vai, porque lá você vai, explorar a essência do humano. Quando eu falo essência do humano, acho que você colocou ali como se colocar em vulnerabilidade, né. A Sim, essência do humano para mim é isso, é o verdadeiro, lá você vai conhecer o verdadeiro você. Ó, o que que você realmente, de verdade, tem nojinho. Hoje aqui na sua casa, com mamãe, papai, ou com a esposa, dependendo da sua idade, você vai ter aí nojinho de umas coisas, porque na verdade é uma mistura de hábito, ou, frescura, e zona de conforto. Lá fora, não tem mamãe, não tem amiguinho, não tem ninguém para te fazer carinho, amigo. Você vai lá e vai passar o perrengue no seu limite. é isso aí. Né? E esse perrengue do seu limite é você na vida real, é você na sua essência. É aquele perrengue que na frente dos outros aqui no Brasil talvez você não vá, mas lá você vai fazer, você vai fazer. E não tem nada a ver com ética, porque falar, porque como assim? Se eu faço lá, eu faço aqui, porque eu sou mesmo ser humano e tal. Mas aqui você tem o conforto da sua língua, o conforto do você pega o ônibus, você volta para sua casa. Lá não. Lá não tem como você voltar. Ah, desisti, cansei, quero ir embora. Não, não tem isso. Não tem sua casa, você está na casa de alguém ou em algum lugar que também não é seu. Então, assim, você está absolutamente vulnerável, de verdade, inclusive mentalmente. Você tem que estar muito bem, né, mentalmente, para conseguir fazer esse intercâmbio ser incrível. Porque se Sim. você não tiver bem mentalmente, no sentido de se entender como ser humano, no sentido de, cara, eu tô legal, vou ficar aqui um ano e esse momento aqui é um momento. Ah, tá, é um perrengue hoje. Ah, por quê? Porque, sei lá, o dinheiro acabou, ou essa comida é ruim e só tinha dinheiro para essa, ou realmente não tem comida do jeito que eu gosto aqui e vai ter que ser isso aqui. Ou vou passar frio porque eu não imaginei que ia acontecer esse frio aqui, tão frio, né? Eu estava achando que ia ser um friozinho, que alguém falou que ia ficar frio, eu peguei aqui um casaquinho, e aí É, nevou. Então, é, é isso aí. são perrengues que E te. aí, e esses perrengues, né? Tem aquela frase que não te mata, te fortalece, né? É, Mas não. nem chega tão no extremo de matar, mas te deixa mais forte. Os momentos difíceis é onde você de fato Sim. entende do que eu sou Sim. capaz, Você né? E aprende até qual você, que é o seu limite, né. É muito você legal. aprende, né? Então, quando você tá de fato nesses perrengues de viagem, você se coloca nessas situações, você entende que, opa, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil Uhum, como eu pensei que fosse. Ah, eu uhum. vou fazer um intercâmbio. E tal. E eu fui um pouco mais madura, eu já tinha 33 anos. E eu também pensei, poxa, mas será que é a fase de eu ir? Mas eu te falo que era isso que estava faltando na minha. Não sei se na minha jornada, mas naquele momento, para eu ficar um pouco mais acolhedora, para eu ter esse Sim. olhar mais de entender os problemas Percebem para que ela disse, resolver, nossa, sabe? só, ela disse que tem 33, que tinha 33 anos nessa época, desse tempo, olha só, com essa carinha que ela tem, tá, eu tenho que fazer essa interrupção, porque no final desse episódio ela vai passar o doutor que cuida dela, os cremes que ela usa para vocês conseguirem essa cutis, tá, porque ao vivo ela é assim também, e não é filtro, tá bom? Tá? E ela já tá faz 20 anos que ela fala que: "Ai, quando eu tinha 33 anos e tal", É muita ela sempre história, fica né? contando, ela sempre: É, "Ah, eu já fui madura, lá quando eu tinha", com essa cara. Então, tentem imaginar aí, ela não vai dizer aqui, façam as suas apostas aí, tá? não, mas sabe o que é isso, Fê? É que é a jornada da pessoa curiosa. Tem muita história, né? Um ano vive muita coisa. Sim, sim. Mas muito obrigada. Eu acho que a gente se manter jovem é se manter assim, curioso, né? Ávido pela vida. Acho que isso faz sentido, né? Pô, que frase, Mas hein? é isso, Fê. Então, a parte de ir, né, da tecnologia até chegar aqui. E aí, depois que você se joga no mundo, você aprende também a viver com esses obstáculos. Então, eu fui pro Canadá, morei em Toronto também, fiquei 7 meses lá. E aí, eu fiz business English, então me deu um pouco mais
estrutura, assim, para trabalhar com inglês mesmo, né? Hoje, a empresa que eu tô é imprescindível ter o inglês, então me deixa mais segura para trabalhar, né? Para ler Isso, um né, a livro em confiança, né, inglês. depois que você Exato. traz essa experiência, uma vez você está fora, quando você é provocado ou desafiado a pegar um desafio como esse de trabalhar com pessoas internacionais, tal, pessoas estrangeiras, né, em outra língua, que para a grande maioria das pessoas ela sai fora da zona de conforto, né. Teve até um relato agora de uma visita, pessoal do Canadá inclusive, que veio para o Brasil do ecossistema de inovação, e eles elogiaram muito que pela primeira vez eles encontraram um prefeito brasileiro que falava inglês. Olha, Sim, porque eles fazem muitas negociações com várias cidades no Brasil, né, sobre inovação, pessoal do Canadá. E aí eles ficaram impressionados que o prefeito falava inglês, que normalmente tem que chamar alguém, tem que ter um um tradutor, não sei o quê. tradutor. E o nosso fala inglês fluente e tal, e tranquilo, então, pô, mais um orgulho, mais um motivo para se orgulhar do Adriano, né. O Adriano é o É. prefeito de Joinville, da cidade que eu não moro lá, mas eu trabalho lá, então a Fran é de lá também, então a Aliás, gente Joinville acaba. tá de parabéns, né? Tá ganhando vários prêmios, enfim, acho que tá muito legal, né? Sim, sim. Em pouquíssimo tempo eu vi assim um desenvolvimento muito grande. Sim, mas é o trabalho da última gestão aí que para a gente entender o impacto da gestão numa cidade, né, que é uma grande instituição, né, não deixa de ser, né. Com Mas certeza. voltando aqui, você falou bastante sobre várias competências, que seria é o bonde que eu sempre pego quando para os meus convidados, né, que competências esse profissional precisa ser hoje, como faz para o meu aluno ser uma Fran hoje, sabe. E você já meio que foi dizendo ali, né, curiosidade, olhar crítico, extremamente relacional, negociação, visão, planejamento, esse olhar comercial, né, de entender o que gosta, olhar da gestão, porque você tem que ser uma pessoa organizada, senão você não sai nem de casa, né, como meu chefe diz isso. Saber falar inglês, que é importante, quer dizer, é um diferencial. Pessoal, nós estamos em 2023, tem o aplicativo do Alingo. Parabéns, eu também tenho, mas eu sei falar inglês. E aí, quando você sabe falar inglês, você não precisa do aplicativo. É um ba é um bloqueio a menos, porque dependendo do lugar que você for, se você não souber, a pessoa nem fala com você. Ela tudo bem, mas ela não vai falar, ela não vai querer submeter a ficar ali tentando uma conversa, né, porque é uma questão meio cultural. Então você falou do long life learning, né, que é aprendizagem para a vida toda. Olha a quantidade de competência que precisa ter para ser a Fran, hein. Mas eu estou brincando, mas é para ser essa profissional que hoje tá feliz, tem sucesso, continua com vários desafios, tem 200 anos de experiência aí em 500 coisas diferentes, né, em vários países e tal, mas entendeu essa busca constante? Eu adorei essa frase que para se manter curiosa e se manter ávido pela vida. Eu adorei isso, porque isso para mim é a máxima de qualquer profissão. Tanto que você, por mais que a sua formação inicial seja TI, olha para quantos lugares, né? Eu sempre falo, quantas mesas você já sentou, né? Quantos lugares você já foi, né? É. Que é esse seu olhar generalista, mesmo com a base de TI, te ajuda a talvez entrar em qualquer conversa. É, E eu, aí isso eu abre acho muitas que portas, né. eu entendo que a parte de influência, e eu ouvi isso também num podcast teu, eu entendo que eu ouvi essa palavra também, mas acho que faz todo sentido. Você ser curiosa por assuntos é legal, você ser curiosa por lugares, mas você ser curiosa e de fato querer saber sobre as outras pessoas é tão genuíno, é tão gostoso, sabe? Porque todo mundo tem uma história, né, Fernando? Uma história de superação, uma história de aprendizagem. Então, você está sempre aprendendo. Então, eu entendo que todo o contato que a gente possa fazer, e aí, falando um pouquinho das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, se interessar pelo professor, né? Se interessar pela pessoa que trabalha ali na sua escola, o seu colega de trabalho, mesmo que seja, né, uma outra pessoa que está na mesma função que a sua, como você faz isso? Poxa, você faz diferente, eu não havia pensado nisso. Então, sim, sabe, buscar esse olhar genuíno,
Porque os projetos, eles não vêm sempre, de uma vaga, de uma posição. Os projetos, eles ocorrem, você constrói os seus projetos. E isso é muito importante, né? Você influenciar tanto em cima a liderança, que a gente tanto falou que é importante na construção aí da cultura e das práticas, quanto também embaixo e ao teu lado, sabe? Então, você se manter uma pessoa atualizada e você se atualizar através das pessoas é super importante. Hoje, eu percebo que as pessoas estão, porque faculdade não é importante. Gente, faculdade é o mínimo que você precisa ter, Sim. né? Eu tenho a MBA em gestão empresarial, porque eu senti necessidade quando eu fiz essa mudança para a área de negócios, e hoje, atuando com consultoria de pessoas, eu percebo, assim, o quanto eu preciso estar me atualizando, né? Porque as informações mudam muito rapidamente. Então, um livro, né? A gente tem tantas formas de aprender, mas a faculdade, a especialização, elas são bases para tudo isso, né? Então, a gente tem a parte técnica, e aí, falando até de carreira, sabe, Fê? Eu sempre fiquei nessa dualidade. Será que eu vou ser uma especialista ou eu vou ser uma generalista? E óbvio que você pode ser um generalista, mas você tem que ter uma linha também de know-how, né? Então, você ter um know-how e daquilo ali ter várias vertentes, perfeito, né? Porque você consegue lidar. Hoje, por exemplo, eu trabalho na área comercial, mas eu preciso falar com a área de projetos, eu preciso acompanhar o projeto lá na entrega, então eu preciso entender de andragogia. Né? Eu preciso estar ali, eu preciso conversar com esse público, entender de pessoas, qual é o perfil comportamental desse profissional do financeiro, que às vezes eu converso e é um pouquinho diferente do meu olhar comercial. Então, se você tem essa, digamos assim, essa flexibilidade, né? Para lidar com as organizações, eu acho que é super importante para você ter uma carreira de sucesso ou uma carreira que você gosta, né? Porque o sucesso também é muito relativo, mas uma carreira que você goste do que você faz, né? Acho que é super importante isso. Esse olhar assim mais amplo, né? Que a gente diz que tem, né, Fê? Que a gente gosta de saber um pouquinho de tudo. Sim, é um olhar curioso, né? Tem o Daniel Pink que fala num livro sobre que você tem que ter as três curiosidades muito aguçadas, que é a curiosidade sobre o mundo, a curiosidade Uhum. sobre a outra pessoa, né, ou as pessoas próximas, mas sempre genuína e autêntica, né? Mas, acima de tudo, a curiosidade sobre si mesmo, se conhecer, né? A mais importante é o autoconhecimento. Aí depois as pessoas, depois o mundo. Mas você tem que ter essas três curiosidades sempre no radar, sempre ativa, sempre intencional, né? O Daniel Pink Uhum. faz. E outra que você disse também é que eu, como um bom professor, eu gosto de trazer as referências, entendeu? Claro, claro, faz todo O outro sentido. que você falou é sobre esse interessar-se genuinamente pelas pessoas, né? Esse é do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Como Influenciar fazer Pessoas. amigos e influenciar pessoas. É, É uma bíblia, né? É uma esse é. bíblia. E a Bíblia do óbvio, né? Vamos lá, Fran. Ele ensina para vocês que estão curiosos, não precisa ler. Não quer ler, não lê. Ele só fala: olhe no olho das pessoas, cumprimente as pessoas chamando elas pelo nome, se interesse genuinamente pelas pessoas e aperte as mãos das pessoas de forma adequada. E aí você aprende o que é adequado. Adequado é o que não é certo nem errado, é adequado, porque cada caso é um caso. Então, assim, leia esse livro, você vai se transformar em outra pessoa se você fizer o que fala no livro. E aí, por mais que sua mãe já disse tudo isso. Exato. Você sabe que a gente lê alguns livros novos e eles acabam trazendo muito a base do Dale Carnegie, né? Sim, Então, eu li o Dale Carnegie há muito. Eu gostava muito de ler, assim, gosto muito de ler, mas eu lia muita coisa, assim, sobre comportamento na minha adolescência. E minha mãe era professora aposentada, né, de geografia, então eu vivia no mundo dos pô, mapas que e legal, né, cara? Deve ser não, muito legal aí ser eu falo filha de para mãe. ela, você não pode reclamar que eu tô indo viajar de novo, ou morando fora, Uhum. porque você me impulsionou. Mas ela me deu um livro para ler que chamava Poliana. Não sei se você tem conhecimento desse livro. Não, mas eu já ouvi falar pelas brincadeiras, né? Você vive no mundo de Poliana, essas coisas, né? Isso. E Poliana é um livro que ele tinha o jogo do contente, a história do jogo do contente. Olha só. Que o que era, né? Todo momento ou situação que essa menina passava de ruim, ela transformava aquilo com um olhar positivo.
né? Então, Aí. olhava para aquilo de uma forma... Poxa, ela ganhou, né? Ela não tinha dinheiro, vou dar um exemplo. Ela ganhou uma prótese de uma perna. E ela falou para o pai dela: o que que eu vou fazer com essa prótese? Minha filha, fica feliz que você não vai precisar usar essa prótese. É. Esse Entende? olhar positivo, né? Então, hoje a gente fala da psicologia positiva, eu Sim. tenho, né, isso, mas hoje eu tenho também um olhar muito realista das coisas e não também só o mundo de Alice, mas eu entendo que isso foi uma base onde hoje eu agradeço tanto pelo que eu tenho, e isso faz com que eu receba mais. Então, alguns livros, né, a gente acha que não faz, não, é só mais um livro, mas alguns livros, e aí esse do Dale Carnegie, Poliana, mais atual, eu posso recomendar o Antifrágil, do Nassim Taleb, que é Esse que super você acabou de questionador. falar, de ser grato e receber, tá, é do Adam Grant, né, que é Qual? dar e receber, fala sobre isso, são pessoas que são tomadoras, que tomam Sim, a sua energia, a sua força, a sua vontade, e pessoas doadoras, givers. Então tem gente que é muito doador e tem gente que é muito tomador, né. E aí você tem que estar ali. Tem até um teste, tá? Depois você busca na internet aí, vocês que estão assistindo, busca lá para entender se você é tomador ou se você é doador. Tem no livro do Adam Grant, que é Doar e Receber, o nome do livro. aí, ó. É muito louco, e é exatamente o que fala no livro, é isso que você acabou de dizer. É isso. Então, se você pensar essa questão de doar, né, e fazer o bem e ser genuinamente interessado, né, nesses 3 pontos que tu falou, mas eu entendo que interessado na vida, isso volta de alguma forma para você. Em algum momento volta, né? Então, acho que isso para eu acho não, tenho certeza que isso na carreira, se eu for dar aí uma dica, é o principal. Se interesse genuinamente e busque se alimentar desses ensinamentos, sabe? Pô, maravilhoso. E Fran, já que você já falou das competências aí, a gente já falou de várias, já citamos livros aqui, né, depois eu pergunto mais especificamente se são esses mesmos, mas de qualquer forma, responde para mim, o que que você vende? O que que você vende no seu trabalho? Qual que é a sua venda? O seu produto, o seu serviço, o que que você vende? Quem que é o seu É, cliente? então, o meu cliente são empresas médias e a de grande porte, né? Onde a gente apoia os processos de desenvolvimento de liderança. Então, o que que é? Eu, quando eu falo que eu quero desenvolver um gestor, ele precisa de algumas competências, que são algumas competências, inclusive, que você colocou ali. A gente Uhum. cria, junto com a área de RH, uma jornada para desenvolver essas competências. Então, a gente, Ah, né, legal. tem os programas de desenvolvimento organizacional. A gente tem também a transição de carreira, então, que é quando existe, né, um desligamento dentro da organização. Para empresas humanizadas, elas nos contratam para fazer o trabalho de recolocação desse profissional no mercado, Tinha um nome isso, né? transição de carreira, É um nominho bonitinho em inglês, eu não lembro, não sei se é outsourcing, resource, eu não lembro. outplacement. Outplacement, isso, outplacement. Outplacement, isso, a gente faz isso. O nosso outplacement, ele não é focado na próxima vaga, ele é focado na carreira do profissional. Então, a gente sempre olha a longo prazo, tudo que ele construiu, qual é o momento, né? A gente tem muita experiência, assim, há mais de 30 anos do Brasil fazendo isso, a gente é referência em outplacement, né? Então, a gente Que faz legal. outplacement de ICO, de CEOs de organizações, a gente tem um projeto só de CEOs, e a gente tem também de toda a cadeia organizacional. Então, a ideia é que, poxa, se a empresa mudou a estrutura, aquele profissional não vai mais fazer parte da organização, o que ele, né, tem como responsabilidade é entregar na mão de uma consultoria para fazer um trabalho legal. Olha, vamos olhar para a tua carreira. Quem sabe é a hora de você se inovar, na hora de você se atualizar. Então, ver o que está aí faltando ou o que a pessoa quer fazer de diferente. Enfim, prepara ela para um novo desafio. Então, esse é um projeto que a gente faz, o desenvolvimento de líderes e tem também, claro, a parte de recrutamento, né? A LHH faz o recrutamento de alta gestão. Então, Ah, vagas tá. mais estratégicas. Isso. E então o sucesso é quando você consegue lá a área de liderança envolvida, sucesso dos seus clientes.
São os líderes envolvidos, as pessoas contratadas e esse cara talvez direcionado para a próxima etapa da sua carreira. É porque eu tô caminhando para sucesso do cliente, porque é uma temática Uhum. que eu sempre abordo também para entendimento ali qual é o resultado da sua venda, da sua proposta de valor, tal, do Sim, seu sim. trabalho, assim. Claro, claro. Fê, e assim, ó, quando a gente fala, né, da dor, né, dos RHs hoje, o que mais a gente tem percebido é a questão da... Ai, agora me fugiu o nome. Do engajamento, Ah, tá. né? Porque a gente tem... A profissional entra com aquela expectativa e, logo já sai. Então, como eu retenho esses profissionais? Então, Hum. essa é a maior dor das organizações hoje. É o employer branding, né, que chama. Exatamente, assim, o Empower Branding, agora eu até enrolei no meu inglês. Employer, Employer. Employer Branding. E ser o que ela vende para fora, ser exatamente o que ela vivencia ali dentro. Então, a expectativa, né, da questão cultural com os valores do profissional, isso precisa estar alinhado, porque senão, de fato, ele entra e logo já quer sair. Então, como eu engajo esse profissional, como eu retenho ele? Né? Sendo uma empresa mais humanizada, com práticas mais humanizadas, com programas de desenvolvimento, enfim. E, claro, o profissional também ser protagonista da sua história, né? Porque, por exemplo, eu não cheguei aqui porque uma empresa só me construiu, né? Eu trabalhei em várias organizações até construir a Fran. Então, o profissional também hoje é responsável por isso, né, Fê? E desses projetos, assim, você já, falou de uma série de coisas aí que você fez já junto com a LHH e as suas viagens também aí, outros projetos. Mas a última vez que nós estivemos juntos, você falou, o tema da vez era sobre equidade de gênero, né? Esse é um projeto também da LHH ou é um projeto da Fran? Ele é um projeto da LHH, né? O que que a gente tem? A gente tem uma pesquisa onde a gente entrevistou mulheres de grandes organizações do mundo inteiro. E a gente perguntou para essas mulheres o que elas fizeram diferente para chegar no topo, já que são a minoria, né? E uma das respostas foi justamente algumas competências que a gente falou aqui, a questão da influência, né? A questão de se interessar por negócio, porque normalmente a mulher, não quero falar de números e tudo mais, então, sim, né, se interessar por negócios. E aí, dentro dessas respostas, e aí eu até tenho o e-book gratuito para te passar e compartilhar, tá, Fernando, dessa pesquisa. A gente Não, chegou depois vai ficar aí na descrição aí do no episódio, link, hein? Dá uma olhada lá que tá lá. tá? E aí a gente chegou num trabalho onde a gente desenvolve essas competências das mulheres dentro das organizações para que elas estejam preparadas a assumir posições de liderança. Então, a gente faz um trabalho tanto com as potenciais líderes dentro das organizações, quanto também as práticas organizacionais e a parte de cultura dos líderes, para que isso seja dentre as três vertentes, né, que a gente fala. Tem que ter a prática da organização, tem que ter o envolvimento também e o movimento ali da liderança da feminina, e a cultura da organização. Então, a gente pega esses três pilares e transforma num grande projeto onde a gente alavanca e aí consegue aí chegar nesse número do ODS, que é colocar 50%, né, das lideranças femininas em algumas organizações já estão aderentes a esse pacto. Então, esse é o nosso projeto de liderança, é muito legal. Eu também estou fazendo parte agora, daí um projeto mais meu, sou mentora da BRH de Florianópolis, então eu Que vou, legal. vou aí apoiar aí a liderança feminina de uma mentorada, então estou muito feliz de participar também desse projeto. E claro, é LHH, mas tem muito da Fran também, então trago um pouco da minha história quando a gente Sim. também fala desses projetos, né? Exemplos e tudo mais. Não, a gente acaba vivenciando, a Fran Demétrio da LHH, é o Fernando Novaes do Suspect. A gente tem esse sobrenome, que é a empresa, que não sai da gente, que faz parte do nosso repertório, né, digamos assim.
Mas é interessante saber onde, né, onde em alguns momentos se separam e tal, depois voltam, né, tem as divergências, as convergências. Sim, sim. Eu tenho essa mentoria, né? Eu sou mentora, né, de liderança feminina também, e em breve a ESG também está entrando na pauta com essa minha certificação. Que maravilha, né? Só para, talvez, esclarecer um pouco para o pessoal, né? Explica um pouquinho o que que é ESG, ODS, e a outra palavrinha que outro palavrão que a gente falou, Employer Branding, né? Que às vezes a gente está aqui dentro do nosso conforto de saber falar um pouco de De empresa aí, nomenclaturas. talvez quem está assistindo não está acostumado, né? Vamos lá, vem você primeiro, tá tudo Bom, certo. então assim, eu vou falar um pouquinho de ESG, você fala mais de ODS, né? Mas o que é o ESG, né? ESG. Então, cada letra dessa tem um pilar. O E, ele vem de ambiental, então as práticas ambientais. Por exemplo, projetos recicláveis, né? Eu posso criar um projeto de utilizar copos descartáveis dentro da organização. Toda a indústria acaba trazendo um pouco de poluição para o meio ambiente. Então, como que eu consigo compensar isso? Quais são as práticas que essa empresa vai compensar? Agora a gente tem a questão do carbono, né? A questão do clima. Empresas de capital aberto, elas precisam hoje apresentar relatórios dessa questão do clima, principalmente é o principal desse ESG. Quando a gente vai falar do S, aí a gente fala mais um pouco do que nós atuamos, que é a parte social, humanizada, de ter oportunidades para todos, de a gente ter uma gestão humanizada com a segurança psicológica, onde a gente não vai ter práticas de, enfim, assédio moral, enfim, algumas práticas que, vamos dizer assim, antigamente, que a gente não tem mais, que eram muito usuais, mas enfim, é esse cuidado, né, do social, de a gente ter oportunidades para todos, dessa Sim, eu inclusão. achei maravilhosa essa, puxa, ok, aí fazer desenhos sociais e dentro e fora da empresa, mas você falou oportunidade para todos. É legal isso, gente. Eu acho que para quem está assistindo é muito bacana, porque assim, quando eu falo todos, né, porque como ela se posicionou aqui como uma mulher poderosa, né, uma mulher que desenvolve outras mulheres, então trabalha já nessa empresa que já é centenária aí, né? Centenária não, mas que tem anos de trabalho aí trabalhando com esse tema que é tão forte, né? Que agora está na crista da onda, e não por modismo, mas por necessidade. O mundo precisa se atualizar, né? Então, se a sua empresa ainda não tem, né, esses programas, né, poxa, converse ali com a Fran para entender como a LHH e a Fran em si conseguem te ajudar nessa atualização. Porque se você chegou até aqui, você não é que você fez errado. Você fez do seu jeito. Só que o mundo está caminhando para um lugar onde existe sim oportunidade para todos. E talvez você dentro da sua bolha, da sua empresa, não consiga enxergar. E quando eu falo da implementação do ESG, é um programa para trazer você para porque o que o mundo está olhando, né? O porquê que eu tenho que trazer um cadeirante para trabalhar comigo? Por que eu tenho que trazer uma mulher para ser líder? Por que eu tenho que trazer uma pessoa de... Eu lembro uma coisa que trabalho na instituição de ensino, como você sabe, e a gente é avaliado pelo MEC, a gente tem visita do Ministério da Educação sempre. Só que Uhum. quem é o Ministério da Educação? São professores gabaritados, de forma específica em avaliar instituições e no curso que a instituição está sendo avaliada. Mas dentro de todos os checklists que a instituição tem que ter, uma das auditorias é sobre a infraestrutura. E a gente se prepara para ter a tecnologia, ainda mais a gente que é EAD, ter a tecnologia, virtual reality, realidade aumentada, tudo aquela coisa arada que tem que ter, porque hoje, né, 2023, tem que ter. Sim. E aí o que acontece, né? A gente pegou, agora não, já arrumamos, lógico, né? Mas eu lembro que a moça falou assim: vocês estão ótimos e tal, mas tem duas coisas que eu senti falta aqui. E ela fez como observação, a gente não deixou de ganhar nota nem nada, mas ela fez Uhum. observação. Uma era, olha que inclusão óbvia, mas que a gente não vê. Uma era sobre o canhoto,
Sim, porque o mundo, na maioria das pessoas, escrevem com a mão direita. Sim. E a gente esquece do canhoto. Por quê? Porque é minoria. Aí fala: "Pô, Uhum. mas ô louco". Ô louco não, você não conhece nenhum canhoto. Todo mundo conhece um. E, às vezes, conhece só um, inclusive, porque são poucos. De qualquer forma, existem pessoas que escrevem com a mão esquerda. E pessoas que escrevem com a mão esquerda também têm outra perspectiva de vida, Sim, porque eles olham de outro jeito, sim. por questões naturais. Então a gente tinha eles pediram para ter mais, eh, braços esquerdos, né, é que a gente tem Uhum. salas com mesa, então mesa é mesa. Ah, daí tem Mas aquela mesinha do lado, não? isso, a sa então algumas salas têm a mesinha que é um bracinho, então tinha que ter mais Aham. bracinhos esquerdos também. Esse é um olhar mais inclusivo, inclusive para sua empresa, pense nisso, porque tem muita coisa que é feita para destro. "Ah, vai ficar aqui que fica mais fácil". Mais fácil para quem? Cuidado com esse Uhum. mais fácil. A outro ponto que ele colocou, porque a moça colocou pra gente, que é muito para refletir mesmo, que a gente comprou agora, tal, cadeiras mais largas, mais espaçosas. E Hum. aí você fala para quê? Para a pessoa sobrepeso. Sim, com certeza você não só conhece um, quanto deve ter vários aí na sua instituição, porque também tem na minha e também são pessoas que estão no mundo e estão aí com a gente. E a gente, o que que a gente faz? A gente faz esse cara grandão, né, encaixar naquela cadeirinha pequenininha, que mal cabe ele. E quer que ele trabalhe, ó, igual você. Sim, E olha então só. essas 2 preocupações, tá vendo que eu não estou falando de LGBT, eu não estou falando de empoderamento feminino, não tô falando de nada, tô falando coisa óbvia que você não olhou aí na sua instituição. Ó, duvido que vocês tenham. É lógico que muitas já se atualizaram, já têm essa preocupação, mas esse tipo de perspectiva também é inclusão, também é considerar o todos. Esse todos que ela fala são todos, em São todas as todos, é. perspectivas. Então, E é um olhar também, né, Fê, assim, ó, no sentido de: "Ah, será que eu preciso estar preparado para todos?". Talvez não, mas chegou alguém na minha instituição e aí a gente tinha muito essa questão, até é uma discussão que tem no livro que eu estava lendo sobre diversidade, estava falando: "Ah, mas eu olho para o diferente, ah, eu não posso ver o diferente, né". Não, você pode olhar o diferente e acolher o diferente. Então, eu não tenho, por exemplo, nenhum canhoto, mas eu recebi um, então agora eu preciso ter, entende? sim, Então, é você prestar, é prestar atenção, né, sobre o que está acontecendo ali, quem são as isso. pessoas que você está recebendo. A gente olha hoje, ah, mas eu não tenho nenhum cadeirante. Né? Cadeirante a gente já sabe que é mais obrigatório, algumas legislações. Mas existe né, uma pessoa que não fala, a deficiência Sim, visual, tem várias, né? Então, como eu posso acolher essa pessoa que é diferente, que eu ainda não tenho, mas eu adapto. Então, esse é esse olhar, né? Das novas organizações também. sim, sim. Não tratar como mais um ou se ele quiser é assim, né. Eu tenho, né, de uma forma eu me emociono quando eu falo sobre isso, que eu tenho alguns, que agora não é só mais um, eu tenho mais de um aluno, cego. Só que pasmem, eu dou aula online. Online. Vocês não vocês não estão entendendo a a maturidade desse cara. E maturidade no sentido de saber lidar com essa situação. Porque eu a primeira vez foi um choque, aí eu segurei, fui tentando lidar e depois comecei a entender porque pensa, como que eu descobri? Não foi assim: "Olha, Fernando, vai ter um aluno, deficiente visual na sua aula". Não, simplesmente eu estava na aula, e aí eu falei: "Olha, pessoal", eu sempre muito empolgado, né: "Olá, que tal? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à Faculdade Sanspeg e tal, sou o professor Fernando, ok? Eu preparei um slide lindo para vocês. Olha essas imagens, olha que legal que eu peguei, não sei o quê, blá-blá-blá". Comecei a falar o trabalho que deu, brincando com eles, né. "Então prestem bastante atenção, daqui a pouco eu vou mandar a apresentação para vocês, vocês vão se deliciar com essa" e tal. Aí ele abriu o áudio e falou: "Professor, eu entendo o trabalho que você teve aí, parabéns pelo seu trabalho, inclusive, mas eu não estou vendo nada não". Gente,
Aí uma amiga do grupo dele, ela falou: "Professor, ele é muito brincalhão, mas o Christopher, ele é deficiente visual, tá? Só para esclarecer para você não ficar achando que tá com algum problema tecnológico aí". E aí a sala inteira metade riu, a outra metade ficou quieta, tudo no online ali, né, o pessoal não Sim. sabia do que falar, eu também não. Aí eu falei: "Poxa, obrigado pela explicação e que bom que o Christopher e tal". E ele é muito participativo. Às vezes para Uhum. piadinha, mas às vezes para coisa séria também. E o que eu digo é que ele participa mais do que outros alunos que são, digamos, dito neurotipos anormais, né. Então, poxa, cara, pra mim é uma honra ter um aluno assim. E a Que gente tá desafio. é um grande desafio, mas olha que legal, eu tenho esse aluno, e já estamos há 2 anos com ele, e mais legal ainda, é online. Então se você aí não estuda, porque você deve ter as suas justificativas, imagina se você fosse deficiente visual, ele estuda online, tá. Ele entra, clica onde tem que clicar, ele consegue fazer todos os cliques que tem que clicar para chegar na minha aula e Olha, chega e assiste a aula. Então olha se que você incrível. está achando difícil para você, imagina para quem não enxerga. Então, e é esse o olhar, né, lógico, o Christopher, ele foi depois que a gente descobriu ele, né, quando ele se matriculou com a gente perguntou por que que ele se matriculou, porque falaram que a nossa instituição era muito humana, e ele foi convidado para ajudar a desenvolver os aplicativos para serem mais inclusivos para quem tem deficiência visual, para ajudar outros. Então, hoje, a gente tem vários outros alunos deficientes visuais, por quê? Porque um fala para o outro, eles têm as comunidades deles. Eles falam: "Pô, vai lá, eu quero fazer faculdade, então vai no Sensopeg, porque o Sensopeg tem sistema, tudo funciona, tem pessoa para te atender especial, sabendo que você é diferente e tal, eles te acolhem, ok. Tem Que profissionais legal, preparados para isso, então é muito legal". que legal. Eu estou falando isso, porque você falou: poxa, se você não tem, agora tem, se adeque, né". Só que se você não tem, é provavelmente porque você também não o grande o tostino vende mais porque é fresquinho porque vende Uhum. mais. Porque se você é uma empresa totalmente inclusiva e acessível, com rampa, com elevador, com tudo, os cadeirantes vão vir. Porque às vezes, né, recentemente eu não vou citar o nome da empresa que eu visitei, um cara incrível, assim, o líder, estava fazendo uma proposta com ele, uma negociação, ele falou: "Fernando, eu tô com muita vaga aberta, eu preciso de PNE, né, de pessoas especiais e tal, e muita vaga mesmo e tal". E eu falei, até perguntei para ele: "Online ou presencial?". "Não, tudo presencial", tal. Eu falei assim: "E a sua empresa está preparada para absorver todo esse pessoal?". No sentido, são pessoas especiais, então você está preparado Uhum. para absorver Uhum. a sua estrutura toda? Aí ele falou: então, tais lugares assim, tá. Esse tipo de deficiência, não. Esse aqui, tá. Então, assim, vamos arrumar. Fica complicado, né? Vamos arrumar. Então, porque a partir do momento que você é uma instituição que já está fazendo esse trabalho, cara, isso reverbera de um jeito. Daqui a pouco você é conhecida pela instituição que é altamente inclusiva, porque tem já essas características, você não precisa se adequar. Você Sim, pode ir lá que vai tranquilo, entendeu? Então, a gente, sem querer, se posicionou assim já, por conta dos próprios alunos, um falando para o outro, de ter essa postura de infraestrutura preparada para acolher o especial, né? Então, é legal. muito legal, porque assim como Ser qualquer ação proativo, né? positiva, assim como É, qualquer ação positiva acaba reverberando, né, Fran? Então, sim, não é um a mais que você está fazendo, é quase um chamariz. Vai virar o seu diferencial daqui a pouco. com Porque, infelizmente, certeza. Até porque até então não estava sendo colocado na pauta, né? Era, isso. mas ainda não era tão É, era mais para importante, bater né? meta para o governo do que para real, né. E hoje precisa, né? E aí, Fê, assim, só finalizando, o ESG tem o G, que é a governança, né? Então, a Sim, governança tem muita questão da auditoria, da transparência, de como a gente apresenta os números e tudo mais. Então, tudo isso que a gente está falando, essas letrinhas, e aí, se tu quiseres falar um pouquinho mais do ODS, porque eu conheço do ODS, mas talvez não tanto quanto você, são os pactos globais da sustentabilidade, né? O que a gente pode ser melhor, né? Como que a gente pode manter? E aí tem alguns acordos. Então, por exemplo, o ODS até 2030, liderança feminina, a gente vai ter vários, né? Então,
são, digamos assim, os nomes que a gente usa para se tornar uma empresa melhor e ser mais sustentável, né? Para o mundo, né? Porque a gente não está falando só da empresa, né? A gente está falando das pessoas, para o mundo, porque a gente já sabe que o nosso planeta tá morrendo, a gente tem é um recurso limitado. Então, se a gente não fizer algo, se a gente não começar, a gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores sobre as sacolas, né? Se a gente não fizer a nossa parte, né? As empresas fazem, todo mundo fazendo um pouquinho, pode ocorrer a mudança sim, né? E eu acredito muito nisso, senão também, se eu não acreditar, né? Não, imagina. Não vou fazer os projetos. Eu acho que a gente precisa Sim. acreditar que a gente está indo para um caminho melhor. E o que é, para mim, uma coisa que é uma máxima, assim, às vezes a gente fala, não, não, mudanças radicais. Cara, mudança radical gera muito transtorno e pouca ação, pouco resultado, né? Porque acabam se expelindo as pessoas. Se você fizer uma pequena mudança por semestre na sua instituição, vamos colocar assim, você já vai ter um resultado gigante, porque é uma pegada que você deixa, é um rastro que você deixa que ele vai reverberando. Então, quando você fala de ODS, né, tem pequenas ações que você pode fazer para ajudar, contribuir para o ODS. ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse que a Fran estava falando, tal, que são 17, acordados com a ONU, para o mundo ser um mundo melhor, né, até 2030, que chama, se você quiser buscar mais sobre isso, ou digita ODS no Google, que já vai aparecer uma série de lugares aí para você buscar mais, ou você digita Agenda 2030, que é a Agenda 2030, que também vai ter bastante informação sobre isso. Mas os ODS eles são voltados para 17 temas, são 17 ODS que se tornaram os objetivos mundiais, né? E aí, dentro da sua empresa, né, dentro de todas, qualquer empresa, e na sua casa também, isso não é só CNPJ, você também tem a sua responsabilidade. Você pode tomar ações voltadas para esse objetivo. Algumas que vocês já fazem, porque muitas a gente já faz. Só que a gente faz meio, né, intrinsecamente, a gente não faz com intenção. Então, quando você faz ação com intenção, é aquela ação que você sabe o bom, como o porquê, a razão, o motivo do que você está fazendo aquilo, que você faz propositalmente, né? Quem tem propósito faz de propósito, né? Então, é aquele... Então, são temas como erradicação da pobreza. Então, o que você faz em prol da erradicação da pobreza? Você ou sua empresa? Fome zero e agricultura sustentável. O que você faz? E aí, o que você faz é desde doação de roupa até doação de brinquedo, que a sua empresa já deve fazer no Dia das Crianças, até fazer o sopão solidário. O terceiro, por exemplo, que é saúde e bem-estar. Fazer lá o bendito daquela, como é que é? A laboral, fazer a laboral. Pessoal Sim, que é ginástica sedentário. laboral. Isso. Por exemplo, lá no seu RH, você pode fazer um campeonato de redução de peso entre os departamentos. E faz uma gamificação. O departamento que mais emagrecer ganha sei lá o quê no final do ano. E deixa o povo se matar e de malhar. Olha Porque só na que pior... desafio legal, hein? Pois é, que na pior das hipóteses o resultado vai ser legal. Todo mundo saudável, competitivo, atlético, trabalhando na sua empresa. Mal não tem. O pior cenário é ninguém fazer. E tá tudo bem. Mas alguém vai fazer porque tem gente que já está fazendo. Então, é só ver ali quem vai puxar essa. Mas você pode criar esse desafio dentro lá da sua empresa. Educação de qualidade, né? Dentro de uma empresa. Por que um setor não ensina o outro sobre competências que você já sabe? Por exemplo, a França sabe inglês. Eu não tenho tempo de ir no inglês, não tenho dinheiro para pagar uma escola de inglês. Por que a gente não faz um grupo de inglês interno dentro da empresa e a Fran lidera? Aí depois, no mês que vem um outro que também fala. E aos poucos, cara, eu tenho certeza que no final do ano, o nível de inglês da empresa, quem está nesse grupo, vai aumentar um pouquinho. E tem gente, por exemplo, que estudou inglês muito tempo atrás, mas não pratica por falta de estímulo. Tá? Por que não um grupo assim? Então, são pequenas coisas que, dinheiro custa zero. Custa quanto tempo? Essa reunião pode ser no fim do turno, 20 minutos. Não precisa ser uma reunião de 1 hora, 2 horas lá. Não, 20 minutos. Todo final do turno, ou 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Eu conheci várias pessoas num grupo desses, inclusive de inglês, pela BRH. E nesse grupo, só para vocês terem uma ideia, estava o chefe secreto, que é o Leandro Soares, foi quando eu conheci ele, e o Marco Gotten.
que é o diretor do Senai, aqui da Fiesc, aqui de Joinville. Então, pessoas incríveis. E eu só entrei no grupo pelo interesse do grupo, eu não sabia, não foi pelas pessoas. Mas você acaba conhecendo pessoas incríveis, porque você está num lugar incrível. E isso que eu falo que é reverbera. E aí, por exemplo, a Fran, Igualdade de Gênero, foi num desses grupos também que a gente se provocou, vamos fazer um grupo aqui e tal. Então, aí, ela está abraçando esse tema com muito poder, com muito conhecimento e profundidade, agora fazendo formações sobre isso. E a igualdade de gênero, que é um tema não só sobre as empresas, não é só para colocar as mulheres como líderes, é para preparar as mulheres para o mundo. Por quê? Porque nós estamos num novo mundo, é um novo cenário, e existem algumas características que o mundo estruturalmente machista, né, forjou, que eles ficam nas pessoas e, portanto, né, esse trabalho de trazer as mulheres para essa atualização, e não só as mulheres, né? O impacto é nas mulheres, mas trazer as mulheres e homens para como que eu me porto agora. Sabe? É o famoso machista em desconstrução. Como que eu faço para me reconstruir? Para reaprender como eu posso me portar diante de uma mulher com um decote, vamos colocar aqui. O problema não é o decote, o problema é como você olha. E aí, para ter essa consciência, nossa, o Fernando, nossa, que cara incrível. Não sou, não, eu tenho que parar e pensar também. E por quê? Porque era um hábito e você tem que tirar, desconstruir esse hábito, tá? E isso eu tô São colocando um pelinho. assovios, né, que antes eram bem comuns e achavam legais, então, e aí, acho que você tem aquela questão da empatia, né, Fernando? Pensa assim, será que eu gostaria de que a mulher fizesse isso comigo? Então tem aquele vídeo, né, onde eles colocam ali os papéis ao contrário. Inclusive tem filmes, né, Tem falando um filme sobre isso. maravilhoso. São muito engraçados. E a gente olha, nossa, realmente é muito estranho. Então, por que não é estranho também com a mulher? Então, é se colocar no lugar do outro, né? E aí a gente toma muito cuidado com essa questão do empoderamento feminino, porque na verdade a gente quer incluir todos, né? Quando a gente cria comitês de discussão dentro das empresas para falar sobre isso, a gente fala também com os homens e como que eles veem algumas situações das mulheres e como que seria então legal vocês trabalharem juntos, né? Ou nós trabalharmos juntos. Então é isso, é criar discussões, ser aberto, se colocar no lugar do outro, né? Então e é tão legal engraçado, isso. Né? Muito, muito. Eu não lembro o nome do filme na Netflix, mas você ri do começo até o final, porque eu acho que como ser um homem frágil, um negócio assim, mas é maravilhoso, o filme é maravilhoso, porque é exatamente isso. É uma mudança da visão, absolutamente, assim. E dá é um choque na realidade. Mas eu lembro agora que você falou de igualdade, né, de olhar para todos. Foi perguntado por uma juíza nos Estados Unidos, que era a primeira juíza a participar de um negócio que só acontecia com juízes homens. E agora tem uma mulher. São 11 pessoas, então são 11 juízes, então são 10 homens e uma mulher. E aí ela falou, poxa, agora que, né, todo mundo estava comemorando, finalmente tem uma mulher também nesse lugar, que historicamente só de homens, né? E ela falou assim, se ela estava feliz. Ela falou assim, olha, feliz, sim, satisfeita, não. Eu falei, então quando você ficaria satisfeita? Aí ela falou assim, olha, faz 50 anos, ela falou, faz tantos anos que funciona assim. Então, eu ficaria satisfeita, tipo, faz 50 anos que é assim, então eu ficaria satisfeita se nos próximos 50 anos só participassem mulheres e daqui 50 anos pudessem incluir homens. Aí sim, seria igualdade. Nossa! Sim, então assim, Essa é radical, né? Então, e não é, né? Porque se você Mas parar pra pensar... é uma visão que a gente tem hoje, né? Você parar pra pensar, Mas é ela o não tá contrário. errada, né? Ela não tá Não, errada, né? O que seria para se igualar seria isso, né? Nos próximos 50 anos só poder mulher. Se fosse para igualar. E não agora incluir mulher, né? É Ou que a ter gente sabe 50-50 da agora. estrutura, né, Fê? É que a gente sabe da estrutura, por que é assim, né? Sim. Que vem, claro, da industrialização, onde a mulher ficava em casa, os homens iam trabalhar, tem toda essa questão da guerra. Então, assim, a gente sabe dessa estrutura, por isso que a gente entende, né, que é uma evolução. Mas a gente não quer
penalizar os homens por isso, entende? Eu não quero, Não, imagina, não. imagina. Mas é uma visão que é interessante a gente pensar dessa forma. Ela fez a gente pensar, né? Poxa, Aham, olhando pelo lado ao contrário, daí sim, então vai estar justo. Aí vai estar é, kit. aham, aham, quase uma dívida, né? Quase uma dívida. É, Mas exatamente. ainda falando aqui de ODS, né? Esse tema da igualdade é maravilhoso, né? Mas e o mais legal dos ODS é que ele acaba abrangendo tudo, né? Ele coloca esse tema da igualdade, ele traz o tema da água, que a gente sempre falou desde a escolinha, de economizar água, né? Alguns lugares no Brasil ainda não tem água potável, por exemplo. Então, energia limpa, né? Hoje está muito forte, né? Todo mundo querendo colocar essas placas fotovoltaicas nas casas, é, pensando lá no Nordeste, está todo lá cheio de. Você vai nas praias do Nordeste, lá está tudo cheio de aquelas usinas eólicas, né? Uhum, Então, está acontecendo, mas a passos de formiga, mas está acontecendo. Podia tá. ser um pouco mais rápido. Você O sabe que essa trabalho. questão da água, desculpa, eu morei no navio, né? Também trabalhei dentro de um navio. E lá a gente toma água dessalinizada. Então você vê o quanto a gente está precisando evoluir com isso, com a questão da água, porque senão vai faltar água. E a gente está dentro de um lugar onde não tem água, a gente tem a dessalinização. E no Nordeste a gente ainda não tem isso, né? Eu não sei se tem ou se tem, é ainda muito pequeno a Não, é questão da pouco, é pouco. dessalinização. É pouco, Sim, né? pouco. Ainda acontece, infelizmente, em alguns lugares ali, ser extrema seca, né? É, continuando, ainda tem, vamos lá, o DS8 é o trabalho decente e crescimento econômico, né? O que é o trabalho decente, né? Ontem eu estava falando sobre isso com os alunos. Poxa, não é só acabar com o desemprego. Acabar com o desemprego é uma visão muito pequena do potencial humano. Aí eu vou fazer um tema aqui, não sou comunista, nem capitalista, nem socialista, eu só tô um cara refletindo num podcast. Um ser humano igual vocês aí que estão assistindo, igual a Fran. Pense que hoje existe uma empresa, porque teve um cara visionário que foi lá, empreendeu, pagou todos os impostos, sofreu, levou um monte não, porta na cara. É essa vida sofrida do empreendedor que um dia realmente engrena e tem sucesso e começa a realmente fazer dinheiro, né? É, com, com muita mão de obra, infraestrutura e inteligência. Ok, mérito dele, ele vai ganhar lá o salário maior, que é o salário dele, e tá tudo certo. Só que esse índice gigantesco de distanciamento social é muito agressivo. E isso faz com que impacte todos os ODS. O que eu quero dizer é que por que esse cara tem que ganhar 1 bilhão em cima de 1.000 pessoas que ganham salário mínimo? Sabe, por que ele não ganha um pouquinho menos e o salário das pessoas não seja o mínimo, seja um pouquinho maior? Sabe, esse equilíbrio, não estou dizendo para ele abrir mão de todas as potencialidades, porque ele tem o mérito dele, ele é um empresário, ele foi lá buscar lá no começo, ou a família dele, que passou de pai para filho. Então tá tudo certo. Eu quero que esse cara continue tendo muito sucesso, que bom que tem essas pessoas que empreendem e tem as outras pessoas que não empreendem, que querem trabalhar ali com mão de obra. Tá tudo bem. Só que essa distância tá muito longe, sabe? Pensa comigo, eu moro em Pissarras, eu vejo pessoas que vêm do Nordeste aqui trabalhar como mão de obra e que recebem seus salários e tá tudo certo. Então, tudo sendo pago, contratado, tudo bonito. Mas essas pessoas que estão construindo apartamentos de 1 milhão nunca morarão neles. Tem noção disso? É, é, o- É uma não, desigualdade muito, é né? muito distante. Então, poxa, É, por que eles nunca vão muito morar no grande. apartamento? É muito longe, porque é muito longe. Então, é disso que eu estou falando, sabe? Por que esse apartamento precisa ser tão caro? Sabe, esse tipo de distanciamento que eu estou falando. Então, quando eu falo trabalho decente e crescimento econômico, é que dá para crescer a economia, dá para ter um trabalho decente, dá para ter um salário maior para esse trabalhador, menos técnico, talvez, ou menos formado, né? E, ao mesmo tempo, o dono continuar sendo dono, continuar sendo rico e continuar, enfim, só não precisar ser tão distante um do outro. Essa é a reflexão que eu jogo aqui e corro, porque eu sei que dá mais uns 10 podcasts sobre isso.
Sim. De qualquer forma, é isso que é o pensamento sustentável, é refletir sobre esse tipo de coisa. O porquê que algumas coisas acontecem. Porque tem coisa que precisa acontecer, mas tem coisa que você para e fala: "Será que precisa?", né. Tanto que tem outro DS voltado para indústria e inovação, tem outro para redução das desigualdades, que é um pouco disso que eu estou falando, um conflita com o outro. Tem aqui das Uhum. cidades Eles sustentáveis se inteligentes. entrelaçam, né? Sim, sim. Uhum, se Cidades encontram. inteligentes, consumo e produção responsável, que é o que eu estava falando com a Fran, que era, por exemplo, que eu digo que eu estou tentando, né, criar o hábito de não levar a sacolinha e o recibo. Como assim? Ah, eu falei que eu fui na farmácia ontem, né, e simplesmente peguei o remédio e trouxe para casa. Eu não peguei o recibo, que é um papelzinho, e nem a sacolinha. "Pô, Fernando, mas aí o quê? O recibo você vai pegar e vai jogar no lixo. A sacolinha também. Ou você vai jogar no lixo ou você vai utilizar como sacolinha para o seu próprio lixo. De qualquer forma, você está tirando o lixo da farmácia e trazendo para sua casa. Porque você foi lá comprar um remédio. Para que você não fazer igual a Fran, que ela falou: "Eu levo sacola, aquela sacolinha ecológica, aquela de pano". E tá tudo certo. Eu acho que os 2 hábitos são interessantes. O fato é, o que que você está fazendo? Então, se você fizer alguma coisa, você já está sendo sustentável. Então, tente fazer alguma coisa. Pequenos hábitos que vão mudar, não são mudanças radicais. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Então, ainda tenho depois vida na água, vida terrestre, ação, contra a mudança do clima, né, essas que mais impactam mesmo, e parcerias e meios de implementação, que são as empresas que também atuam com isso com forma mais séria, né. Eu até falei para você, Fran, ontem mesmo estava com o Guilherme da Organia Biotech, que faz um trabalho lindo nas empresas aqui, da região, Uhum. sobre, apagar a pegada de carbono que as empresas deixam. Eles ajudam as empresas a apagar essa pegada. Ele é incrível, o Guilherme é maravilhoso. Tem um podcast com ele depois, se vocês Ai, depois eu vou colocarem aí. ver. Uhum. Transformando dinheiro em lixo. Não, lixo em Olha. dinheiro, eu coloquei. É muito legal mesmo, muito legal mesmo. Mas, Fran, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, para a gente caminhar aqui para o finalmente, que tá uma delícia, dá para falar mais uma hora contigo. Facilmente, fácil. Mas quais são os projetos futuros da Fran? Onde é que a Fran quer estar daqui 10 anos? Olha, eu quero fortalecer o que eu estou fazendo hoje. Eu com certeza quero estar atuando, ajudando pessoas a me ajudar, né, a me conhecer cada vez, porque a gente é um mundo de conhecimento e descobertas, então eu quero continuar nessa jornada. Digamos que eu estou num momento hoje que eu estou muito feliz, então fortalecer o que eu tenho hoje é muito bom. Sempre próximo da minha família, então isso para mim é super importante, né. E claro, com algum projeto que possa ser um pouco mais impactante e relevante para as pessoas e organizações, sempre podendo fazer mais diferença aí nesse caminho de um mundo melhor. Que legal, cara, que legal. E parabéns, e você vai conseguir com certeza. E se você tivesse um Obrigada. superpoder, Fran, qual seria? Gente, eu acho que com certeza seria aquele teletransporte, que para quem ama viajar, eu com certeza quero esse. Ah, você viu que ela já sabia disso, você viu que não foi de surpresa, ela já tinha isso na cabeça, né. Ah, teletransporte, lógico, imagina, eu queria viajar Claro, todo dia, cada dia acordar num lugar diferente, né. imagina. Muito bom, muito bom. E Ai, que delícia. você tem algum arrependimento de tudo que você viveu hoje? Tem alguma coisa que você faria diferente? Se pudesse voltar e mudar? Ai, a gente não gosta de falar em arrependimento, né, mas acho que eu teria viajado mais cedo. Eu teria ido antes. Eu também. Eu Muito bom, é eu eu verdade, nasci eu numa também. cidade muito pequenininha, muito gostosa a minha cidade, que chama Ituporanga, em Santa Catarina. Tem 20.000 habitantes, média 20, 21, 22. E eu sempre pensei: "Nossa, mas o mundo não pode ser tão pequeno, gente, é tanta coisa que eu vejo, eu quero", então, talvez eu teria saído antes, teria viajado antes, enfim. Mas tudo acontece no tempo que precisa acontecer, então tudo certo. E filmes, tem filme, aquele filme da vida? Eu gosto muito do filme Amélie Poulain, Fabuloso, Mundo de Amélie Poulain, não sei se já assistiu? Não? É um Eu não filme sei se eu me francês
É uma delícia, assim, inclusive ele é colocado para as faculdades de artes cênicas, porque ele mistura muito a curiosidade dela e tem uma questão de um olhar diferente para as coisas. Ela olha para as pessoas de forma diferente, fica imaginando quantas pessoas estão fazendo isso, e ao mesmo tempo ela também só quer uma vida tranquila, feliz, com tudo bem, com tudo, com todo mundo em paz, sabe? Então eu gosto muito desse. E livro, você já falou de alguns aqui, mas tem mais Ah, algum sim. específico que você Eu, queria eu quero indicar? Assim? deixar, quero deixar assim, Axiomas de Zurich. É um livro de negócios, que é um olhar para a área da gestão financeira da sua vida, que eu acho que é super importante. A gente acabou não falando tanto sobre isso, mas quando a gente olha para negócio, acho que primeiro nós, como empresa, precisamos fazer a gestão disso. E Antifrágil, do Nassim Taleb, que eu sou apaixonada. E aí, para diversidade, eu vou recomendar esse livro do Reinaldo Bugarelli, que é Diversos Somos Todos Nós. Diversos somos todos nós. Legal, que legal. Então, galerinha aí já tem leitura aí para os próximos 3 meses do ano, para fechar aí, hein? Nossa, eu quero essa lista, hein, Fê? Quero essa lista completa. E como é que você devolve tudo que você ganhou até hoje? Tem alguma ação que você faz para devolver, que você acredita nisso? Tipo, eu vou na igreja e rezo pelas pessoas, ou eu contribuo com os ODS, ou eu sou professor e também dissemino conhecimento, ou faço trabalho voluntário, alguma coisa do É. tipo. Assim, ó, Fê, tem um livro também, que agora tem mais um aí para a lista, que chama Essencialismo, Sim. que é um livro que mudou a minha vida, minha visão de mundo. Então, quando eu fui fazer essa mudança aí de iniciar a viagem e fazer o desenvolvimento das minhas soft skills, né, desses comportamentos, eu mudei o meu comportamento para tudo. Então, eu doei todas as coisas que não que não usavam mais, porque a gente não doa o que a gente. Coisas importantes para mim, mas que eram mais importantes para os outros. Então, a questão da doação, do movimento, a minha casa não fica parada. A minha casa tem gente, eu recebo pessoas e as minhas coisas, eu compro uma coisa e eu dou outra, entendeu? Então, se eu tenho 10 calças, eu comprei uma, eu tenho 11, eu vou ter que me desfazer de uma, então eu vou lá e faço essa doação. Né? Então, é Eu nesse tenho feito isso sentido. também. Eu tenho feito isso Esse é também. uma E eu também vi prática nesse livro. desafiadora, não é? Mas dá para fazer, né, gente? É desapego. Dá, Você tem que dá sim. desapegar. Dá para fazer. Ter ali o que Tem, você precisa. tem. E o hábito, né? Os hábitos atômicos também, mais um livro para você inserir aí na sua rotina os bons hábitos, também recomendo. E, e é isso. Mas assim, eu sou praticante do budismo também, então eu gosto de estudar. E o que Aqui, que ó. é? Ah, você tem ele aí? Sim, Maravilhoso esse livro. sim. É legal que ele traz as receitinhas, tá? Não tem desculpa, não. Tem, assim, ó, você segue ali a prática, você vai É, coloca na sua muito vida. legal. Você pratica o budismo, né? Então já está respondido, né? Budista é essa positividade constante, maravilhosa, né? E por isso essa energia boa que você passa sempre. A gente estuda, né, o budismo. Eu não posso, a gente tá longe de ser um monge, né? Mas eu entendo que a parte dali tem até a questão do foco, né? Também do livro que está sempre aqui comigo. Mas estar presente, né, Fê? Assim, te agradeço demais por esse momento. Você é um cara incrível fazendo isso e colocar aí de graça, né? De forma, né? Sem nada. Não vou dizer nada contra a proposta, porque a gente está sempre ganhando, mas é incrível, né? Então, muito obrigada por esse espaço. E o budismo ele vem com isso, é você estar no momento presente e dar o seu melhor, dar a sua atenção, dar a sua compreensão, dar o seu conhecimento, se você puder, né? Que legal. Inclusive tem um livro do cara chamado Joel J, né? Que é Joel Moraes, na verdade, o nome dele. Ele se posiciona como Joel J na internet, já é bem famoso, muita gente deve conhecer. Gosto dele, muito bom. Então, ele tem um livro que chama 100% Presente. É muito legal também.
tá? Eu indico, recomendo ler em 3 dias, porque ele te engole, não tem como você não ler. Você começa: "Nossa, nossa, 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 nossa", com aquele monte de coisas, algumas coisas meio óbvias e algumas coisas meio que você não parou para pensar. E ele é meio viciado em fazer método, então para tudo ele tem um método, então é muito legal, assim, também, que você fala: "Nossa, dá para eu fazer", porque não é nada demais, é só desafiador, mas não é nada que você não consiga, então por isso que você fica mais, você se sente mais provocado a ser melhor depois do livro, assim, é muito legal mesmo, chama 100% Presente. Fran, para a gente finalizar aqui, eu tenho sempre um desafio com os meus convidados, né, que eu acredito que não é nada que uma mulher inteligente como você não consiga, Ai, meu tá? Deus. É um desafio que não fui eu que criei, foi criado pelo Bill Gates. Bill Gates, ele diz que os professores precisam de feedback. Então, eu faço esse desafio com as pessoas, porque eu sou um bom professor e também preciso. Então eu vou fazer uma frase bem simples, e você vai só completar essa frase, tá bom? A frase ela é: "O Fernando é". Incrível. Essa é a sua frase. Você é incrível, você transforma. Dá para ver isso em você, pelas suas atitudes, pelo carinho, pela sua energia. Você é incrível, é isso aí, incrível. Eu até chamo de desafio confete, né, que é para ficar pedindo confete, assim, mas é muito gostoso Ah, receber o feedback de vocês. E obrigado eu também. A recíproca é verdadeira. Então, antes de eu finalizar aqui, eu preciso enfatizar que esse podcast é um oferecimento da Faculdade Sensupeg, que é essa que eu represento e trabalho com muito amor e carinho, falo sempre dela, os melhores exemplos são dela também, faz parte do meu repertório da minha vida. Então, eu sempre recomendo que faça você, agora mesmo, a sua inscrição em um dos mais de 30 cursos da Faculdade Sensupeg. Digite lá www.sensupeg.com.br e revolucione o seu mundo. E pode dizer que ouviu aqui no podcast do Coluna Cerebral, do professor Fernando, que eles vão te dar um desconto lá, pode ter certeza. E você, Fran, show. você tem uma dica final aí para a audiência, alguma coisa que você queira falar antes da gente finalizar? Eu vou deixar a minha frase: acredite mais, acredite que existem mais pessoas boas do que ruins, acredite em você, tenha confiança em você. Eu acho que acreditar é aí a chave de tudo para fazer acontecer na vida e ao redor aí das pessoas, para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Que legal, que legal. E onde que eu encontro a Fran nas redes sociais? Você tem aí o seu Instagram, o seu LinkedIn? Faz aí seu pitch. Tem, eu tenho o meu Instagram, Franciane Demétrio, tudo junto, ou FGD Ideias, que aí, para Olha quem quer me só, seguir nas viagens, é um só para viagens. que bacana, que E bacana. no Pô, isso aí LinkedIn eu já vou também. buscar. É isso, e no LinkedIn procura pelo meu nome, eu tô lá, vou adorar receber convites, conexões verdadeiras, saber de histórias de vocês que estão aí ouvindo, assistindo, vai ser uma delícia. Participem dos nossos Bacana. projetos, né, Fernando? Projetos Isso bons, aí, pessoas isso aí. legais, queremos. Sempre, né? Sempre. Gente, senhoras e senhores, essa foi Franciane Demétrio. Já tem o nome de uma das minhas melhores amigas de infância, assim. Eu sempre que eu falo Franciane, eu lembro, assim, muito legal mesmo estar com você. Demétrio também é um amigo grande, recente, não é de infância, mas também um grande amigo. E ela é o conjunto das duas ali, das duas pessoas. Obrigado por terem ficado até aqui, obrigado a todos mesmo. Se vocês curtiram, se inscrevam no Obrigada canal, deixem seu também. like, né? Curtam, compartilham, manda agora naquele grupo cheio de colegas que você acha que precisa desse tipo de informação, que está ali meio perdido, não sabe o que fazer. O cara da TI que, mas eu não gosto tanto de TI, ou eu gosto de TI, mas eu sou mais humano. E o contrário também é verdadeiro. Com certeza, quem ouve o podcast Coluna Cerebral acaba sendo impactado, e esse aqui foi com bastante referência, com bastante conhecimento aí para você, com certeza, dar mais um degrau, né? Subir mais um degrau aí na sua vida, na sua carreira. E se você for só mais um entusiasta aí, muito obrigado também. E com certeza também vai impactar. Gente, vou finalizar aqui agora com a Fran. A gente já está aqui há um tempão. Obrigado mesmo, Fran, mais uma Obrigada. vez. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.